Acharam Mateus 16, 18? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha para quem está do seu lado e diz: fica tranquilo que Deus defende a igreja dele. O que é igreja, gente? O que é igreja? A definição de igreja é uma comunidade de pessoas que professam a mesma fé debaixo de uma liderança, ok? Simples forma de dizer o que é igreja. Vem da palavra eclésia, que é formado por dois radicais. Ek quer dizer fora, eclésia é chamado. Algumas pessoas dizem, chamados para fora, chamados para fora do mundo, chamados para aprender e depois levar para o mundo aquilo que aprenderam aqui dentro. Ok, há controvérsias, mas o fato é que eu não vim aqui para falar da igreja como uma instituição, não. Eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre a igreja que nós somos. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então eu quero desafiar você nessa noite a refletir comigo sobre que tipo de igreja, que tipo de templo você tem sido para o Espírito Santo de Deus. Que tipo de igreja é você? Não precisa me responder, nem responda para ninguém, porque eu não vim aqui para te julgar, eu não vim aqui também para fazer com que você conte seus pecados para mim nessa meia hora que temos para bater esse papo aqui na presença do Espírito Santo. Eu vim aqui como testemunha de Deus, de que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu em nossas vidas, porque Ele tem compromisso com o nome dEle, e Ele tem compromisso com o templo dEle, que somos nós e onde Ele habita. Que tipo de igreja é você? O meu sogro, ele costumava dizer uma frase, ele já partiu para o Senhor: aquele que não serve para servir, também não serve para viver. Que tal nós sermos o tipo de igreja que para de sentar só para receber e começa a se levantar para servir? O meu sogro também dizia: vem trabalhar na obra de Deus, porque quando você trabalha, você não dá trabalho. E isso é uma verdade absoluta. Quando nós trabalhamos, nós paramos de dar trabalho para o pastor e para Deus e começamos a dar trabalho para o diabo. Sabe aquela pessoa que quando se levanta e bota o pé no chão, o capeta já manda os demônios ficarem assim, enfileirados? Esse é o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. O tipo de gente que acorda o inferno e que não dá trabalho para o céu. Algum tempo atrás, eu não vou dizer quantos anos, senão vocês vão calcular a minha idade, eu cheguei num estúdio para fazer vocal, e lá estava uma jovem de cabelo comprido assim. Na época ela usava um cabelão comprido e uma franjinha. E eu cheguei lá para fazer vocal numa música, num jingle, que era como a gente ganhava dinheiro, era como a gente era sustentado. E conversando com aquela jovem, ela me disse assim: eu tenho tanto medo de entristecer o Espírito Santo de Deus, porque só eu sei o quanto Ele me perdoou. E eu olhei para ela, e naquele momento da minha vida, eu confesso a vocês que esse medo não estava na minha lista. Eu não estava muito preocupada se eu estava entristecendo o Espírito Santo ou não. Na verdade, eu estava bem rebelde e bem com raiva de Deus por causa de uma desilusão amorosa. Eu olhei para ela e falei assim: meu Deus, que medo é esse que eu não sinto mais? Que temor é esse que já não me consome? Eu que nasci num lar cristão, e essa menina acabou de vir para a igreja, estava tanto tempo longe, e agora ela está demonstrando toda essa paixão, todo esse amor pelo Espírito Santo. E é claro, eu não preciso dizer que era Fernando. E dali nasceu uma grande amizade. Eu já conhecia o pastor Emerson, ele não sabia, mas ele já era pastor. A mãe dele já era uma pastora, trabalhando ali no pé do Morro do Juramento, salvando bandido da morte, pregando para aquele povo com garra.
E ela plantou uma semente maravilhosa no ministério do filho dela ali. Eu acredito muito nessas coisas. Eu acredito que o nosso Deus é um Deus de memória. Eu acredito que o nosso Deus, ninguém vence Ele na gratidão. Eu acredito num Deus que escreve uma história linda para nós. E que nós podemos ou não aceitar. Esse curso de história escrita pelo dedo de Deus para nós. Mas a história dele sempre é a melhor possível e imaginável que nós podemos viver. E é infinitamente mais do que tudo aquilo que poderíamos sonhar. Eu lembro de uma menina de 17 anos dizendo para mim que ela sonhava em ser pastora. E eu ouvindo aquilo, para mim ela estava falando grego. Falei, como é que alguém com 17 anos pode sonhar em ser pastora? Meu Deus, eu tenho outros sonhos. Mas ela sempre sonhou em ser pastora e acabou botando esse sonho no meu coração também, que isso pega. É contagioso, gente. Fica perto de alguém que quer ser pastora, que você vai querer ser também. Fica perto de um adorador para você ver como você vai ter vontade de adorar. Agora, fica perto de um murmurador para você ver. De um fofoqueiro. Isso também pega. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de igreja você é? Que tipo de templo você é para o Espírito Santo? Eu desafio você a ser o tipo de igreja, e quando eu digo de igreja, estou falando a igreja como pessoa, igreja que ora. Eu desafio você a orar mais daqui para frente. Nós nunca vivemos um tempo tão difícil como esse no nosso país. Mas nós também estamos prestes a viver uma grande libertação, sim. Eu creio em dias melhores. Eu creio em um Deus que não é só canadense, americano, norueguês. Um Deus que é Deus de todos os povos. Ele tem um novo tempo para o Brasil. Por que o Brasil não tem jeito? Porque sai da boca dos crentes que o Brasil não tem jeito. Tem! Porque as pessoas têm jeito. Porque Deus transforma as pessoas. Deus transforma as vidas. E Deus transforma nações. Eu estava conversando com a pastora Mônica sobre isso na vinda. Às vezes tem que revirar tudo para poder varrer a casa, fazer uma faxina. Você notou que está tudo revirado na nossa nação? Até o clima está revirado. Até o mar está revirado. Coisas estão acontecendo. As coisas estão sendo reviradas para que a sujeira apareça. E quando aparecer, Deus também vai mostrar o tesouro que está escondido. Será que Ele vai encontrar nesse tesouro você como uma peça fundamental para a grande colheita desses últimos tempos? Porque nós estamos aqui para viver isso. Nós seremos testemunhas da maior colheita que a face da terra já experimentou e já viveu. Você é privilegiado por fazer parte dessa geração. Eu sou privilegiada por ter filhos. Está aqui o Mateus e Lucas, que são adolescentes, que fazem parte dessa geração, que verá a maior colheita de todos os tempos. Verá Joel 2 se cumprindo na face da terra, Atos 2, o dia de Pentecostes, o grande derramado do Espírito Santo de Deus. E quem não quiser fazer parte disso, vai perder. É uma pena, eu só lamento. Quando a Fernanda disse para mim, eu tenho medo de entristecer o Espírito Santo, aquilo me revirou. Aquilo me revirou e eu fiquei incomodada. E eu falei, Deus, eu preciso desse medo. Porque esse medo vai me defender do diabo. É claro que eu não estou falando do medo que te paralisa, do pavor, que te deixa em casa com pânico. Eu estou te falando do temor, que faz com que você mude de direção, mude de atitude, sabe? Com que você olhe no espelho e diga assim, eu tenho medo de continuar sendo essa pessoa. Eu não quero mais ser isso. E foi assim que eu me senti. E o Espírito Santo realmente revirou a minha vida. E o negócio piorou um pouco mais quando lá em Curitiba a Fernanda bateu na porta do hotel onde eu estava hospedada com a Lislane. E ela disse, Deus mandou ser sua amiga. E eu falei, Deus mandou, então tá. Se Deus mandou, tá mandado. Vamos ver o que dá isso. Isso deu em vigílias de oração. Isso deu em reuniões de clamor a Deus para que o Senhor trouxesse os nossos maridos e a gente parasse de perambular por aí e ter decepções amorosas.
deu num grande avivamento para a nossa vida pessoal. Sabe aquela hora que você para de responsabilizar o mundo pelas suas dores e pelos seus problemas? E você começa a se posicionar e diz assim: eu sou templo do Espírito Santo, tem algo valioso em mim e eu vou me posicionar como tal. Eu não sou uma obra do acaso, eu não sou um erro de Deus. Eu não vou ser sempre o tipo de pessoa que olha para o lado e vê um raio cair de misericórdia, de cura, de bênção, de unção na vida da minha vizinha e na minha vida não acontece nada. Chega de ser espectadora do milagre dos outros. Chega de ser espectador daquilo que acontece só na vida dos ministros de longe. O que Deus tenha para cada um de nós de forma individual e preciosa. Ah, mas como que pode? Deus está me vendo aqui no meio dessa multidão. Não sei te explicar isso, porque se eu soubesse tudo sobre Deus, Ele não seria meu Deus, eu que seria Deus dele. Como é que pode Deus me perdoar? Como é que pode Deus perdoar esses pecados horríveis que eu cometi, ou que fulano, ciclano e beltrano cometeram? Ele pode, porque Ele enviou o seu Filho que derramou cada gota do sangue dele. E se você está escondido atrás do sangue, o anjo da morte não tem poder de tocar mais em você. Da morte espiritual, da morte física, da morte dos sonhos e projetos que Deus tem para a sua vida. Deus tem promessas para você. Que tipo de igreja você é? Do tipo que vai herdar as promessas de Deus? Ou do tipo que vai ser só espectador? Daniel orava 3 vezes ao dia. E justamente porque ele orava, ele foi afrontado, ele foi perseguido, mas ele não desistiu. E ele foi parar na cova dos leões. Mas o Senhor botou os leões para jejuarem e guardou a vida de Daniel. E o nome dele foi glorificado na vida do seu servo. Às vezes orar traz mais tribulação por um período. Mas depois de um tempo a glória de Deus vem com força. Eu te convido a ser a igreja que ora. Acordar de madrugada e recuperar essa prática de orar ao Senhor, de clamar a Deus. Você não tem ideia da força que tem na oração. E às vezes a gente quer dormir, só dormir, e dorme um pouco mais, depois descansa do soninho que tomou, que tirou. E passa tanto tempo programando como é que vai fazer para passear, para descansar. E descansar é bom, é válido, é preciso, é necessário, tanto que Deus nos ensinou isso. Mas será que não dá para a gente se programar para viver um tempo de avivamento em família? Será que não dá para a gente se levantar como uma igreja que pelo menos uma vez na semana faz um devocional em casa, com os filhos, abre a Bíblia e diz: olha o que Deus falou comigo aqui na palavra, eu preciso dividir com vocês. Se você for esse tipo de igreja e você trouxer essa igreja para dentro da igreja, você vai ver o que vai acontecer com esse lugar. Porque a igreja não é um self-service que você vai lá, passa e coloca o que quer no seu prato e sai de barriga cheia. Ao contrário disso, é um lugar onde nós vamos cultuar a Deus, levar algo, entregar algo. Ninguém pode vir para a igreja sem se doar. A oração é a chave do avivamento, é a chave que abre os céus. Nós precisamos orar mais, queridos. Nós precisamos descruzar os nossos braços e despertar para um novo tempo. Deus quer derramar um avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, eu inclinarei a minha face e sararei a sua terra. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida também? Amém. Deus ouviu a oração de Jonas. E sabe onde ele estava? Na barriga de um grande peixe, que dizem que não era baleia, porque na garganta dela não passa uma pessoa. Mas eu vou dizer para você o seguinte: se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar, porque está na Bíblia e eu acredito em tudo que está ali. Eu não sei se Deus aumentou a garganta da baleia para ele entrar, ou se tinha outro peixe instinto já hoje. Eu sei que o fato é que ele foi engolido. Mas lá dentro, eu não sei como ele conseguiu, naquele lugar de morte, porque ventre é lugar de morte. Você concorda comigo? Alguma coisa que entrou no seu ventre já saiu melhor? Não sai.
sai pior. Seja por onde for, sai muito pior do que entrou. Mas Jonas, ele entrou no ventre de um grande peixe e ele saiu melhor do que ele entrou. Às vezes, para que a gente possa melhorar, é preciso que a gente passe por um lugar de morte, por um lugar de medo, por um lugar de terror e até por uma grande tempestade. Jonas era o provocador daquela tempestade, ele estava dormente. Tem gente vivendo uma tempestade dentro de casa e está dormente. Tem gente vivendo momentos horrendos e está debaixo do seu nariz, mas ele não entende que ele tem que clamar, que ele tem que orar, que ele tem que se posicionar. Eu convido você a ser o tipo de igreja que ora na tempestade. Igrejas nascem na tempestade, você sabia disso? A igreja primitiva, ela não nasceu durante as férias de Jesus. Ela nasceu nas tempestades que ele viveu também. Marcos capítulo 4, a partir do verso 36, diz que Jesus chama os seus discípulos para o outro lado. Ele diz, vamos passar para o outro lado? Vamos comigo. E os discípulos entram no barco achando que vão fazer um passeio maravilhoso. Alguém que já esteve lá no Mar da Galileia? Faz assim comigo. Alguém já passou lá? Eu estive lá. É lindo, 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 lindo. Que passeio maravilhoso. Eu indico a você, vá a Israel. Se você puder fazer um investimento em 24 vezes, igual na Casa de Bahia, procura. Vai para Fernando e Maio. Pronto. Vai ser uma experiência tremenda, gente. Eu confesso a vocês que eu não queria mais sair de lá. Mas lá no Mar da Galileia, enquanto eu estava lá, eu cheguei para a guia turística e falei, meu Deus, mas esse lugar, na verdade é um lago. É o Lago de Genezaré. Mas é muito grande, você não vê o fim, então por isso é chamado de mar. E a posição geográfica dele facilita muito as tempestades, os ventos que se acumulam ali. Eu não sou expert, mas foi o que me explicaram. A profundidade, né, que ele forma uma bacia, ele é muito fundo. E eu falei, isso tem tempestade? Ela disse, as ondas são muito revoltas aqui. Quando acontece, acontece mesmo. Eu imagino Jesus ali naquele barco, com seus discípulos. Ali dentro daquele barco estava nada mais, nada menos do que a igreja primitiva, de onde nós saímos. E eles foram forjados ali. Existem lições ali naquela tempestade que nós precisamos aprender. Então, se você está vivendo uma tempestade, não se queixe da tempestade. Glorifique a Deus na tempestade, porque está nascendo uma igreja em você. E os discípulos não estavam entendendo nada. Alguns deles eram pescadores experientes. E a Bíblia diz que eles começaram a correr de um lado para o outro, não sabiam mais o que fazer. E eles gritavam, e eles chegaram para falar para Jesus, mestre, o senhor não se importa que a gente vai morrer aqui, todo mundo, inclusive o senhor. E Jesus olha para o mar e para o vento e repreende. Ele repreendeu o vento e o mar. É engraçado a Bíblia usar essa terminologia, repreender. Por que ele não falou com o vento e o mar? Ele repreendeu. E a mesma palavra que originalmente era usada para se repreender demônios. E é interessante ver que quando Jesus chega do outro lado, o primeiro milagre com o qual ele se depara os seus discípulos é a libertação daquele jovem gadareno, que tinha uma legião de demônios nele. Os demônios já estavam perturbando lá no mar. E Jesus já começou o processo de libertação lá. Querido, quando você entender, quando você perceber que o mar está muito revolto aqui, que o negócio tá difícil para você, que o barco está balançando, já levanta a sua mão e repreende, porque ali na frente você vai viver o grande milagre de fato que está reservado para a sua vida. E não ficou só no gadareno. Logo em seguida ele curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E logo em seguida ele ressuscita uma menina de 12 anos que estava morta. A glória de Deus vai ser muito grande depois da tempestade. Você entende isso? Você faz parte de uma igreja primitiva que está sendo treinada na fúria do mar. Mas o Senhor vai te colocar sobre os montes. Ele vai te tirar dessa situação em que você está vivendo agora. Eu profetizo isso, eu libero essa palavra sobre a sua vida. Esse lugar de humilhação não é para sempre. Essa tribulação não é para sempre. Porque tem
tempestade, ela tem dia para começar e tem dia para terminar. Sabe por quê? Porque quando Jesus nos chama para entrar no barco e passar para o outro lado, significa que tem um outro lado da história. Existe um outro lado esperando por vocês. Existe a tempestade, é verdade, no mundo tereis aflições, é verdade. Que bom seria se não precisássemos passar por isso. Mas nós somos forjados nas tempestades. E vocês vão crescer nessa tempestade. E vocês vão chegar do outro lado. E vocês vão viver os maiores milagres que Deus prometeu que vocês viveriam. E não somente isso, mas vocês vão ser agentes de milagres. Porque logo em seguida, em Marcos capítulo 7, se eu não me engano, Jesus envia os discípulos e diz: agora são vocês que vão curar os enfermos, expulsar os demônios e fazer. Eu não vou junto, vocês vão. Eu estou com vocês, mas não fisicamente. Podem ir, como Ele está hoje aqui conosco. E os mesmos milagres que Ele operou, nós como igreja também vamos operar. Toma posse aí dessa palavra. Que tipo de igreja você é? Pergunta para o teu irmão, que tipo de igreja você é? Tipo que ora? É o tipo que vence as tempestades? Diga assim comigo: eu sou o tipo de igreja que adora a Deus. Então abra sua boca e adore a Deus aí. Adore a Deus. Fica alguns segundos. Deus certa vez disse assim: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Se ele achou, é porque ele estava procurando. Quem procura, acha. Deus sempre está procurando adoradores. Deus nunca desistiu de procurar na sua casa, de procurar em você um verdadeiro adorador. E Davi, ele vacilou pra caramba, vamos combinar aqui, né? Mas o homem parece que tinha uma chave. Sabe qual é a chave? Ele era um adorador que conhecia o caminho do coração de Deus. E ele conhecia Deus como Pai. Ele sabia que Deus não era só aquele carrasco que andava atrás com um chicote para punir os pecados dos seus servos. Deus não é isso. Quando Deus criou um homem e uma mulher, Ele deu para eles um jardim. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que isso? Um jardim lindo, maravilhoso, cheio de animais. Deixou que o homem desse nome a todos eles. E o homem ficou lá se divertindo, dando nome, enquanto Deus criava Eva, que foi um presentaço para Adão. E depois o pecado entrou no mundo. Aí Deus teve que inventar a igreja, porque houve o primeiro sacrifício e o sangue foi derramado para que eles pudessem ser vestidos. E já era um prenúncio do que Jesus faria por nós. Ele derramaria o seu sangue e nos revestiria dele mesmo, para que hoje nós não precisássemos mais de sacrifício algum para entrar na presença de Deus, mas fizéssemos isso pelo novo e vivo caminho que foi estabelecido por Jesus na cruz do Calvário. Hoje eu não preciso sacrificar um animal, não preciso sacrificar nada. Eu só tenho que dizer: Jesus, eu te quero, eu te aceito, eu te adoro. E pronto, Ele está aqui. E Ele ia todas as tardes, a Bíblia diz, na viração do dia, Deus ia conversar com Adão e Eva. E Ele ficava ali esperando ansiosamente. E Adão e Eva vinham e conversavam com Deus e batiam aquele papo com o Senhor. E outro dia eu estava fazendo comida para o meu marido. Eu não gosto de cozinhar. A Fernanda gosta, mas eu não gosto. Isso não me contagiou. E eu falei: mas eu vou fazer uma comida para o meu marido hoje. Meus filhos saíram com as namoradas. Aí eu falei: vou ficar sozinha em casa, vai ter festa hoje aqui. Vou preparar, vou ligar a vela, vou acender, vou me arrumar. Aí depois que eu fiz a comida, que foi um risoto de camarão, sei lá o que, um negócio lá que eu inventei, que eu olhei na receita 1000 vezes, e preparei tudo, e botei uma mesa bem bonita, e me arrumei. Só que enquanto eu estava ali, começou a anoitecer, e eu botei um louvor. E eu estava fazendo a comida louvando a Deus, que eu tenho que orar muito, gente, quando eu estou cozinhando, que é para eu não errar, porque depois é um desastre.
Falei, Deus, não deixa eu errar o sal, não deixa eu errar, Senhor, o ponto do cozimento, não deixa, Senhor, o camarão ficar emborrachado. Eu faço isso mesmo, gente. Tem gente que cozinha com o pé nas costas, mas essa pessoa não sou eu. E aí, de repente, o Espírito Santo de Deus encheu aquele lugar. É impressionante isso. Uma experiência tremenda. Eu comecei a adorar a Deus e chorar. Eu falei, Senhor, está entardecendo. Eram quase 6 horas. Eu falei, será que era nessa hora que o Senhor ia encontrar com Adão e Eva? Sempre. Oh Deus, como eu te adoro, como eu amo a tua presença, Senhor. E Deus falou ao meu coração nitidamente: eu nunca parei de estar, eu nunca parei de ir aos nossos encontros. Só que às vezes vocês não vêm. Às vezes o dia passa e vocês não me adoram. Às vezes o dia passa e vocês murmuram, vocês se lembram de todos os problemas, mas vocês esquecem de me adorar. Esquecem que eu estou ali, porque a presença de Deus, ela precisa ser celebrada, ela precisa ser percebida, para que ela possa ter eficácia em nossas vidas. Deus está aqui? Está. Para aqueles que valorizam a presença dele. Para você que não celebra, você vai ser um espectador da presença de Deus. Você vai entrar, você vai sair e nada vai ter acontecido. Talvez você tenha assistido a um bom discurso, ouvido um bom louvor, mas você não entendeu o que é a essência da adoração, que é essa intimidade máxima com Deus. É quando você tira a máscara e você tem coragem de dizer para Deus: Deus, eu sou isso aqui. E eu sei que eu não sou digno de estar na presença de um Deus tão santo, mas eu te agradeço porque tu me amas, porque tu me chamas para estar contigo todas as horas do dia, na viração do dia, na viração da madrugada, na viração da tribulação, na viração do mar, onde quer que seja, Senhor, tu estás comigo. Deus tem prazer na nossa companhia. E eu comecei a chorar e agradecer a Deus, e a comida deu certo. E aí eu tomei banho, me arrumei toda, e o meu marido chegou. E a gente foi namorar. E eu também não vou contar os detalhes. Problema de vocês que são solteiros, vocês que são casados, sabem do que eu estou dizendo. Deus quer ter essa intimidade conosco, sabe? Máxima, sem reservas, sem maquiagem, sem medo de borrar a maquiagem, em espírito e em verdade. Quando ele chegou para aquela mulher samaritana e disse para ela, gente, que coisa tremenda a revelação que ele proporcionou àquela mulher que já havia sido casada 5 vezes e o 6º não era nem marido dela. Imagina o medo que as outras mulheres tinham daquela mulher por perto, porque ela devia ser linda, vamos combinar. Numa época que não era tão fácil assim arrumar marido, arrumar homem. Aquela mulher já tinha sido casada 5 vezes e o 6º não era dela. Só que ela estava diante do 7º homem e aquele seria definitivo. E aquele homem, Jesus, ele parou naquele poço porque ele sabia que ela estaria ali. E quando ele chega diante dela e ela está preocupada se é lá que tem que adorar, se é em Jerusalém, se é em Samaria. Os samaritanos eram amaldiçoados, porque aquela cidade tinha sido fundada por um rei horrível, pai de Acabe. Foi um dos piores reis que Israel já teve. E Samaria foi um lugar onde eles instituíram um templo pagão e colocaram ali sacerdotes e falaram, não precisam ir para Jerusalém adorar, adorem aqui mesmo. E o povo parou de ir para Jerusalém, para o templo onde eles tinham que adorar, para adorar em Samaria. Foi um lugar abominável. Jesus desfez tudo isso, quebrou esse paradigma, e ele ensina para aquela mulher que o lugar de adorar a Deus não interessa se é em Samaria, não interessa se é em Jerusalém, não interessa se é no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na África, seja lá onde for, no Paquistão. O que interessa é se foi em espírito e em verdade, porque é um coração quebrantado e contrito, é esse que o Senhor não vai desprezar. Que tipo de igreja você é? Você é uma igreja quebrantada? Você ainda é do tipo de igreja que chora? Você
Você ainda é o tipo de pessoa que bota um lencinho no bolso para ir para a casa de Deus? Ou você aderiu ao costume da nova geração que só leva mesmo o celular? Eu também não ando sem o meu, gente. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar que daqui para frente você vai ser o tipo de igreja, o tipo de pessoa que vai para a casa de Deus com a expectativa de ter um coração tão quebrantado durante os cultos, que você vai chorar na presença de Deus como há muito você não fazia, e vai se derramar ali no altar do Senhor, e você não vai ter medo de borrar maquiagem, e nem vai ter medo de sujar a sua camisa, você que é homem, de lágrimas, e nem vai ter vergonha de quem está do seu lado, porque não importa. Tudo que importa é se Deus achou em você um verdadeiro adorador. Seja o tipo de igreja que adora Deus. Seja um adorador, seja um adorador. Tem uma música da minha amiga que diz: um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Você quer trazer o céu para sua vida? Seja um adorador. Seja o tipo de igreja que ora, que adora. Vamos lá, incentiva quem está do seu lado. Vai, seja um adorador. Seja uma igreja adoradora. Eu lembro quando eu estava dentro da minha casa, orando para Deus libertar o meu marido da cocaína. O Espírito Santo falou comigo: seja uma adoradora de verdade. Você é muito cantora, pro meu gosto. Sabe tudo de cantar, mas você não é adoradora não. Eu quero ver agora. Porque a adoração vai trazer o céu para dentro da sua casa. Não tem como o diabo se manter de pé dentro da mesma casa que um adorador. Não tem como. Não tem como. Aleluia. Seja o tipo de igreja que perdoa. Está precisando liberar perdão, amado? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Você quer o reino de Deus na sua vida? Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Perdoa as nossas dívidas. Vamos pular essa frase aqui. Vamos pular. Assim como nós perdoamos as nossas... Não, deixa para depois essa aqui. Quando eu perdoar meus devedores, aí eu volto nessa parte. Tem gente que tem que orar assim. E tem gente paralisado na vida, amarrado, engolindo o veneno que ele acha que está dando para outro. Porque isso é o ressentimento. Seja o tipo de igreja que perdoa, libera o perdão. Mas como é que eu faço? Eu esqueço o que a pessoa me fez? Eu esqueço o que disseram de mim? Não. O perdão é uma atitude. Haja como tal. Falaram mal de você? Fala bem em troca. Não se vence o mal com o mal. A Bíblia diz: vence o mal com o bem. É uma fórmula, é um princípio. A gente não pode quebrar os princípios de Deus, porque senão eles nos quebram. Sabia disso? Se você quebra um princípio de Deus, ali na frente você é quebrado, você é partido ao meio, e você tem que voltar para o fim da fila, como diz a Fernanda. Querido, em frente, avante, levanta a cabeça e vai, perdoa, libera com a boca, começa a liberar com a boca, que Deus transforma seu coração. Começa a buscar aí quem foi que te magoou e começa a liberar em oração. E depois, se você tiver essa oportunidade, encontra essa pessoa e libera também. E pede perdão também, que tem gente precisando também dizer: eu agi mal, eu te magoei. Esses dias eu conversei com uma amiga minha, ela estava falando tanto dos pais dela, dos pais, porque meu pai fez isso, porque o meu passado é isso, porque eu estou ansiosa por isso, eu estou passando mal por isso. E eu cheguei para ela e falei assim: amiga, me diz uma coisa, você sempre foi uma filha perfeita assim? Você fez tudo certo? Porque, sinceramente, eu vacilei com os meus pais muitas vezes. Me fala de você.
Ela disse assim: eu casei grávida, eu dei muito trabalho para minha mãe, e depois eu fiquei 1 ano sem falar com a minha mãe, eu isso, eu aquilo, e começou a dizer todas as coisas. Eu falei assim: amiga, faz o seguinte, ao invés de você ficar idolatrando os erros dos seus pais, que a Bíblia diz inclusive que nós nos tornamos iguais aos ídolos que nós cultuamos. Então quem idolatra os erros dos pais acaba se tornando como eles e repetindo o que eles fizeram. Então você vai chamar o seu pai, a sua mãe, você vai pedir perdão pela filha horrível que você foi. Você começa a conversa, tá? Meu Deus, será que eu vou ter coragem? Vai, em nome de Jesus você vai. Essa semana ela me ligou dizendo que Deus proporcionou essa oportunidade, primeiro com a mãe e depois com o pai, e que foi tremendo, que Deus lavou a alma dela, que ela teve a oportunidade de dizer tudo, ela também ouviu tudo que ela precisava, e ela saiu daquele quarto curada. Ela chorava, eles choravam, e um novo tempo foi inaugurado na vida dessa jovem. Às vezes a gente valoriza tanto o que fizeram com a gente, mas o Senhor está querendo te revelar que a igreja é você, o templo é você, o começo é em você, a origem é em você. Você quer ser o tipo de igreja que perdoa? Começa hoje, começa agora, em nome de Jesus eu te desafio, porque Deus não tem tempo a perder, gente, com ressentimento. Vocês, nem eu. Em um penúltimo lugar, eu quero desafiar você a ser o tipo de igreja que ama. A Bíblia fala de uma igreja, deixa eu ler aqui com vocês se eu enxergar. Em Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso escreve ao anjo da carta que está em Éfeso. Isso é o próprio Deus falando com João na ilha de Patmos. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Está entendendo aqui que Deus está só elogiando, né? E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Eu tenho, porém, contra você que você deixou o primeiro amor. Caramba, hein? Tinha tanta qualidade, mas perdeu o amor. Pode um casamento durar sem o amor? Pode um relacionamento continuar sem o amor? E Jesus estava dizendo aqui: você é tudo de bom, igreja de Éfeso. Você tem paciência, você sofre, você aguenta a pressão, você aguenta a tempestade, você não tolera a mentira, você não tolera os falsos profetas. Só tem um probleminha: você é uma trabalhadora incansável, igreja de Éfeso, mas você não me ama como antes. Já imaginou uma mulher casada com um marido que dá tudo para ela, compra todas as joias, passa na frente da Mercedes-Benz e fala: escolhe o carro, amor. Ai, que sonho. Também quero isso, Deus. Não estou rejeitando não, Senhor, pode mandar. Mas ele diz: eu te dou tudo, mas eu só não te amo. Ou vice-versa. Uma mulher que pode fazer tudo para o marido: não, olha, marido, pode contar comigo, eu sou aquela cozinheira exímia, eu sou linda, maravilhosa, tudo no lugar, vou malhar muito, vou ficar linda para você me exibir por aí, dizer que eu sou sua esposa. Você é uma mulher completa em todos os sentidos, todos mesmo. Eu só não amo você, marido. Você pode contar comigo para tudo, menos para te amar. Você ficaria satisfeito com um relacionamento nesse nível? Deus também não. Deus compara o relacionamento dele com a igreja ao relacionamento do marido com a esposa, porque é o ápice da intimidade. E Deus estava dizendo para sua noiva em Éfeso: você é perfeita, só que você perdeu o amor, e eu não posso viver com alguém assim que não me ama. Mas ele traz uma solução. Olha o que ele diz no verso 5: lembra-te, pois,
de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Vamos voltar lá atrás? Vamos olhar no retrovisor espiritual? Porque retroceder é digno. Voltar atrás um pouquinho é bonito, gente. Não é feio não, não é errado não. Dá ré. Olha no retrovisor e volta lá onde você caiu. Seja o tipo de igreja que ama. Mas para que isso aconteça, você precisa ser o tipo de igreja que se arrepende também. Tem gente que não se arrepende mais. Os pecados já estão cauterizados na mente. Sabe? Como aquele câncer que não dói. E quando você percebe que ele está lá, já está em estágio final e já não tem mais o que fazer. Pode ser que no mundo natural isso aconteça, mas no mundo espiritual não tem câncer, não tem lepra, não tem AIDS, não tem nada que Jesus Cristo não possa curar, desde que haja arrependimento. Eu estou falando no mundo físico e no mundo espiritual. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Espírito Santo. Seja o tipo de igreja que se arrepende e que recebe o refrigério do Espírito Santo de Deus na vida. Tem gente que não consegue mais viver esse refrigério porque não seguiu esse caminho de arrependimento, porque os pecados estão guardados na gaveta e ninguém mexe e ninguém toca e não existe mais confronto. Mas Deus está chamando uma igreja santa, uma igreja que se arrepende, uma igreja que se levanta como um exército para contagiar as nações, para profetizar as nações. Fica em pé no seu lugar. Lembra de onde você caiu. Se arrependa e pratique as primeiras obras. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero ser a igreja que ora. Eu quero ser a igreja que adora. Eu quero ser a igreja que perdoa. Eu quero ser a igreja que ama. Eu quero ser a igreja que não se conforma com os pecados, com esse mundo. A igreja que se arrepende. A igreja que é transformada pelo poder do entendimento que vem através da revelação da palavra de Deus. Porque essa palavra é verdade, essa palavra é viva e eficaz, ela é mais poderosa do que qualquer espada de dois fios, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela discerne as intenções do coração e da mente do homem. A palavra de Deus é pela palavra. Você está sendo forjada na tempestade, igreja. Mas ali do outro lado, um tempo de milagres espera por você.